Olá, primeira série, então vamos para a nossa última aula de física da semana. Vamos começar o conteúdo de força elástica da apostila, tá bom? Então peguem a apostila de vocês, tá? Lá eu vou fazer a explicação do conteúdo das páginas 27, 28, 29, 30, 31 e vou resolver dois exercícios da página 32 junto com vocês sobre força elástica, tá bom? Então, o que vem a ser essa força? Essa nova força que a gente vai estudar agora, tá? Então, a elasticidade, ela é uma propriedade dos corpos, que alguns corpos têm, de sofrer deformações e conseguir voltar a restituir o formato inicial, original deles de novo, tá? Então, os corpos que possuem elasticidade vão ter força elástica, tá? Então, a elasticidade é uma propriedade dos corpos que tem a tendência de restituir seu formato original após sofrerem uma deformação com a aplicação de uma força. Então, na física, a gente restringe mais o nosso estudo às molas, tá? Mas não é que só mola que sofre força elástica. A força elástica, ela existe nas molas, né? Que tá o exemplo dos amortecedores de carro, né? Que eles possuem molas para amortecer a oscilação, né, do carro. As camas elásticas são um exemplo. A corda do bungee jump aqui é um outro exemplo. Então, tudo que tem a capacidade de se deformar através de uma força e depois restituir e voltar na posição inicial, a gente vai vai dizer que tem força elástica, tá bom? E a força elástica, a gente analisa ela sempre em duas situações, quando o objeto está na vertical ou quando ele está na horizontal, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vocês tinham uma mola com o tamanho original dela, tá? E eu cheguei e pendurei um objeto de massa M nessa mola. O que aconteceu? Quando eu penduro esse objeto aqui, esse objeto tem peso. Então, ele vai esticar essa mola aqui, tá? E essa mola vai sofrer uma deformação. Então, vejam, ela tinha esse tamanho aqui e agora ela passou a ter esse. Então, esse tanto que a mola esticou aqui, a gente vai chamar de X, tá? E o X é a deformação da mola, o tanto que a mola esticou depois que ela sofreu a ação de uma força, tá? E aqui, sempre que uma força age esticando uma mola, vocês concordam que se eu tirar essa bolinha daqui, essa mola vai começar a oscilar e vai voltar para a posição original dela? Então, se eu estiquei ela para baixo, surge uma força elástica para cima, que a força elástica, a tendência dela é fazer o objeto voltar ao que ele era antes, tá? Voltar para a posição original. Então, aqui, se tem o peso que puxa o objeto para baixo, a força elástica aqui vai surgir para cima. Nesse caso, quando o objeto está pendurado na mola em equilíbrio, o peso que puxa para baixo é igual à força elástica que puxa para cima, tá? Mas aqui, ó, a deformação da mola, ela depende da força que eu estou aplicando. Quanto mais pesado o objeto que eu pendurar aqui, mais vai deformar a mola, mais ela vai esticar, tá? Como a força elástica é igual ao peso, a força elástica vai ser cada vez maior quanto mais pesado for o objeto que está pendurado ali, tá bom? Agora, e daí aqui eu fiz o exemplo das forças, né? Então, ó, o peso está puxando a bolinha para baixo, a força elástica reage para cima, tentando fazer o objeto voltar para a posição original, tá? Então, nesse caso aqui, peso e força elástica são iguais. Agora, do que mais que depende essa força elástica, né? A gente já sabe que depende, a deformação depende da força que eu apliquei. Quanto maior a deformação, maior vai ser a força. Mas aqui eu coloquei duas molas diferentes só para vocês observarem. Então, ó, a mola A estava em equilíbrio aqui. Eu apliquei uma força de 20 newtons nela, ela esticou 2 centímetros. Daí, quando eu apliquei uma força de 40 newtons, ela esticou 4 centímetros. Quando eu apliquei uma força de 60 newtons, ela esticou 6 centímetros, tá? Então, a cada 10 newtons de força, a mola estica 1 centímetro, né? Isso aqui é a mola A. Mas agora, observem a mola B, ó. Com uma força de 20 newtons, ela já esticou 4 centímetros, tá vendo? Uma força de 40, ela esticou 8 centímetros. Uma força de 60, ela esticou 12 centímetros. Então, aqui, a força que eu faço está esticando o dobro do que a mola A, tá? Então, vocês concordam que a deformação que a mola sofre, além do valor da força, porque aqui as forças são iguais, ó, 20 e 20, 40 e 40, 60 e 60. Por que aquela mola esticou mais do que essa aqui?
Porque a força elástica ela também depende de um outro fator, que é uma característica da mola. Se a mola é mais dura ou mais mole, tá? Se ela é mais difícil ou mais fácil de esticar. Então depende disso também, o valor da força elástica. Depende da constante elástica da mola, tá? A constante elástica, se ela tiver um valor muito grande, significa que a mola é muito difícil de esticar. E se ela tiver um valor pequeno, significa que a mola é muito fácil de esticar. Tá? Vamos comparar, por exemplo, uma mola de amortecedor de caminhão com uma molinha daquelas de caneta de apertar. São totalmente diferentes. A mola de caminhão tem que ser muito mais resistente. O material do que ela é feita, a espessura dela, tudo tem que ser diferente. Tá? Então, a força elástica, além da deformação que ela causa, ela depende também da característica da mola. Do que a mola é feita, qual é a resistência que ela apresenta à deformação, à aplicação de forças. Tá bom? Então, nisso, daí agora a gente chega na fórmula. Então, a força elástica ela vai ser determinada pela fórmula K vezes X. Tá? O K é a constante elástica da mola, que vai dizer se ela é fácil ou difícil de esticar. E o ΔX ou o X é a deformação da mola. Tá? Quantos centímetros que a mola esticou, no caso, ou quantos centímetros que ela foi comprimida. Tá? Que ali a gente estava falando só de esticar, mas quando eu aperto uma mola, ela também tem a tendência de voltar para a posição original, então também surge força elástica. Tá? A direção dela é a da reta que passa pelo eixo principal da mola e o sentido é sempre oposto à deformação. Então, se eu estico a mola, a força elástica tenta fazer ela voltar. Se eu comprimo a mola, a força elástica tenta fazer ela voltar também, expandir no caso. Tá? Então, sempre oposto à deformação da mola, a força elástica. Tá? E daí agora a gente vai fazer alguns exercícios da apostila. Vou fazer o exercício número 1 e número 2 junto com vocês lá da página 32. Daí depois vocês vão fazer o 3, o 4 e o 5 como tarefa, tá? Então, só voltando aqui falando, gente, essa formulazinha, força elástica igual a K vezes X, a gente chama de lei de Hooke, tá? A lei de Hooke é essa fórmula aqui. Então, lá no exercício 1, vocês estão falando da Federal do Paraná, ó, que quando nós aplicamos uma força numa mola, nós podemos produzir uma deformação nela. Conforme a lei de Hooke, que é a fórmula, F igual a K vezes X, o que nós podemos afirmar? A deformação é sempre a mesma? Não, se eu aplicar forças diferentes, a mola estica mais ou menos, né? A deformação é inversamente proporcional à força? Não, é diretamente proporcional. Quanto maior a força, mais a mola vai esticar, tá? Ela é inversamente proporcional à massa? Nem depende da massa da mola. Pode ver que não tem nada a ver com a massa da mola, tem a ver com a massa do objeto que eu penduro, não a massa da mola, tá? É proporcional, inversa ou diretamente proporcional à massa da mola? Não tem a ver com a massa da mola. Então, é a letra E. A deformação é proporcional à força aplicada. Se eu aplico uma força grande, a mola deforma bastante. Se eu aplico uma força pequena, a mola deforma pouco. Tá bom? E agora, o exercício 2, a gente vai fazer cálculo. Tá? Então, vocês estão vendo lá aqui, ó. Considere uma mola que obedece à lei de Hooke, ou seja, vocês vão poder utilizar a fórmula para resolver. E um corpo aplica uma força de 9 newtons sobre ela e ela se deforma 5 centímetros. Então, ó, 9 newtons é a força que está esticando a mola. Então, a força elástica vai reagir com 9 newtons também. A força elástica vale 9. E o X é 5 centímetros, mas nós vamos ter que usar 0,05, porque a gente sempre trabalha com metro, nunca com centímetro, tá? Então, qual é o valor da constante elástica da mola? Então, ó, força elástica é igual a K vezes X. A força é 9, o K eu quero descobrir, então eu repeti, e o X aqui é o 0,05, né? Que eles usaram 5 vezes 10 a menos 2, mas é a mesma coisa que 0,05. Então, passa o 0,05 para lá dividindo, vocês vão obter o valor de 1.800 Newton por metro, ou 1,2 vezes 10 ao quadrado. Significa que eu tenho que fazer 1.800 newtons de força para conseguir esticar essa mola em 1 metro, tá? Esse é o valor do K. E agora na letra B, a deformação da mola em centímetros se a força aplicada fosse de 22,5 newtons. Então, vou pegar lá a fórmula, F igual a K vezes X. O F agora é 22,5, tá? O K eu acabei de calcular aqui, ó, que é 1.800. E o X é o que eu quero descobrir, tá? Então, vocês vão obter aqui um valor de 0,125 metros, tá? Que equivale a 12,5 centímetros. Então, quando eu aplico uma força de 22,5 newtons, a mola deforma 12,5 centímetros, tá? Utilizando a fórmula F igual a K vezes X, tanto na letra A quanto na letra B.
Agora eu quero que vocês terminem os 3 próximos exercícios como tarefa, tá? O exercício 3, gente, vocês têm lá... Só tirar aqui. O exercício 3, vocês têm lá um gráfico, tá? E esse gráfico está relacionando a força com a deformação da mola, com o X, tá? E eles querem saber qual que é o valor do K. Então, também, ó, vocês vão retirar os valores, o valor de F aqui do gráfico e o valor de X aqui do gráfico, tá? Se vocês pegarem F igual a 20, vocês vão pegar aqui embaixo X igual a 2. Se vocês pegarem F40, vocês vão pegar X igual a 4. Se vocês pegarem o F60, vocês vão pegar X igual a 6. Vocês podem pegar qualquer valor do gráfico, tá? F igual a K vezes X. O F e o X tira do gráfico, o K é o que vocês vão descobrir, tá bom? O exercício 4, vocês tinham uma mola de 10 centímetros e vocês penduraram um objeto de 2,4 quilos nessa mola. E por isso ela esticou e passou a ter 30 centímetros. Então vejam, ela tinha 10 centímetros e passou a ter 30. A deformação dela é 20 centímetros, tá? É o tanto que ela esticou. 0,2 metros é o valor do X. E qual que é a força elástica? O que está fazendo a mola esticar é o peso. 2,4 quilos são 24 newtons, então a força elástica vale 24, tá? Força elástica vale 24 e o X vale 0,2. Aí vocês vão pôr na fórmula F igual a K vezes X para descobrir o valor da constante, tá bom? E o exercício 5, vocês têm um plano inclinado. Tem um objeto suspenso num plano inclinado, ó, vou mostrar aqui para vocês. Um objeto aqui suspenso num plano inclinado. E aqui ele está preso numa mola. Então, como ele está na tendência de escorregar, ele esticou essa mola para cima, tá? Então, eu quero saber nesse exercício aqui qual que é o valor da mola, quanto que essa mola, qual que é o X da mola, quanto que ela esticou. Então, vocês vão pensar, qual força que está esticando essa mola aqui, ó? É o PT, o peso tangencial desse bloquinho aqui que está fazendo esticar a mola. E o PT vocês calculam fazendo P vezes seno do ângulo. Tá? Então, vocês têm lá um objeto de 12 quilos, o peso vai valer 120. E daí vocês têm que multiplicar pelo seno de 30, que é o ângulo. Tá? Esse é o valor da força que está esticando a mola. O K eles deram lá, que vale 4 vezes 10 ao cubo, e vai faltar o X para vocês descobrirem. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre força elástica. Façam lá tarefas, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Tá bom? E daí, bom final de semana, que é a nossa última aula de física, essa da semana. Tá? Descansem bastante e até a semana que vem.